Bom dia, Marcos. Bom dia, Geraldinho. Bom dia, ouvintes, internautas. Satisfação mais uma vez participar aqui do Panorama 95, levando informação em saúde e na área do envelhecimento, principalmente. Eu estava vendo a internet esses dias, né? E vi inclusive, por exemplo, uma matéria bem interessante que me parece que surge o primeiro medicamento que pode retardar a demência do Alzheimer. Isso é fake ou isso é fato realmente? Bem, diante de tantas fake news, né, a demência de Alzheimer ela é uma doença que as pessoas tentam fazer muitas notícias a respeito dela, em cima dela. De que agora saiu a cura, de que agora tem um remédio para isso, de que uma semente previne Alzheimer, de que outra... as pessoas que estão... Até o paciente perguntou sobre o óleo da cannabis e a literatura deu uma resposta recentemente sobre isso. Então, é uma doença que tem causado muita repercussão e muita fake news. E dentre essas notícias, uma que se aproveita e uma que deixa nós muito esperançosos foi o aparecimento dessa medicação que foi demonstrada pelo estudo que retarda a velocidade de progressão em até 80%. O que é que aconteceu, Marcos? Em 2016, essa empresa Biogen, ela lançou esse medicamento. E logo em seguida no Congresso Mundial, em 2016 também, esse medicamento o estudo foi descontinuado em virtude de não terem conseguido os objetivos do estudo. Quais eram esses objetivos? Existem duas proteínas que são tóxicas para o cérebro, que os pacientes que têm demência de Alzheimer, eles produzem essas proteínas, que é a proteína tau e a proteína beta-amiloide. Então, acreditava-se até 2016 que você conseguindo diminuir a produção dessa proteína, no caso, esse medicamento que foi lançado, diminuir a proteína de beta-amiloide, você conseguiria reverter a doença. Você tiraria o que estava causando a doença e reverteria a doença. Bom, e aí inúmeros estudos, principalmente com anticorpos monoclonais, com a imunoterapia, eles diminuíram a produção dessa proteína tóxica. Entretanto, os estudos não demonstraram melhora na doença. Então, isso foi um balde de água fria em todos os pesquisadores, em todas as pessoas que trabalham na área do envelhecimento. Em 2016... naquela época tinha-se entre 50 a 70 medicamentos nessa linha anti-amiloide, alguns anti-tau, que é a outra proteína, e outros medicamentos em evolução que tratam sintomas comportamentais. Bom, quando foi essa semana, aliás, semana passada, a empresa divulgou que aumentar a dose, era de 6 miligramas do remédio, aumentaram a dose para 10 e fizeram uma reanálise dos dados. E nessa reanálise veio a surpresa de que a doença, que o medicamento diminuía a velocidade de progressão em 80%, ou seja, estacionava a doença mais do que o que a gente já consegue hoje. E isso está causando uma euforia no pessoal que trabalha com envelhecimento, inclusive o FDA, que é a agência americana que libera medicamentos, a empresa disse que já quer regulamentar com esses órgãos já para liberar o medicamento para o próximo ano, e é uma esperança muito grande. E aí, críticas de que talvez isso seja uma ideia da indústria de aumentar. Na Bolsa de Valores, por exemplo, a indústria, essa indústria Biogen, subiu muito no mercado de valores. Nós, que trabalhamos com a doença, os pesquisadores, estamos muito esperançosos de que esse medicamento, haja vista que existiam aí, como eu falei, vários medicamentos em fase 3, já na boca para sair para o mercado, e todos estavam desesperançados em virtude de esse não ter dado certo. Mas essa reanálise mostrou, então é uma notícia
é real, não é fake news, e a esperança é que o próximo ano a gente tenha um medicamento não só que controle o comportamento, não só que tenha o objetivo de frear um pouco a doença, mas um que reverta a forma com que a doença está, nessa teoria amiloide, de que a doença está progredindo. Um remédio mais eficaz, que é o que a gente precisa. Medicamento a gente tem, tratamento tem. Não, o que a gente busca é a cura, um medicamento mais eficaz, assim como se busca até hoje no câncer. Mas no caso, por exemplo, esse medicamento, ele cura a doença ou ele estaciona? Quer dizer, a pessoa, ela fica na situação que ela está ou ela melhora realmente a doença? Pronto. O que o estudo mostrou, essa reanálise mostrou, é que ela freia. O que a gente tem hoje, a gente consegue frear. Mas essa doença iria frear quase parando 80% da velocidade, ou seja, se ela andava a 100 por hora, ela ia andar muito, muito, muito mais lento. Então, é esse o grande objetivo. Seria, na teoria, seria a cura. Se você reverte a causa tóxica daquele medicamento, é como se você tivesse um veneno e você encontrasse um antídoto para o veneno. Na teoria, isso era para acontecer, mas como medicina é baseada em evidências, é o que acontece com o paciente, não o que acontece no laboratório. Os estudos não demonstraram a cura total, até porque os mecanismos de perda neuronal, eles são variados, né? Tem essa deposição de beta-amiloide, tem a da proteína tal, tem mecanismos imunológicos, inflamatórios, vasculares, que a gente está cada vez mais vendo. Então são vários mecanismos que levam à perda neuronal e, consequentemente, à perda da cognição, das várias áreas da cognição, levando a demência, a principal delas, a doença de Alzheimer, e suas repercussões. Então, seria uma quase cura, eu poderia dizer assim, seria uma esperança muito grande de que a cura estaria perto. Pelo seu entusiasmo com a descoberta do medicamento como esse, não precisa nem eu perguntar o quanto de sofrimento para o paciente traz o Alzheimer, né? Sem dúvida, Marcos. A doença, ela nas fases leves, né, nas fases iniciais, ela não traz tanto sofrimento, e eu diria nem tanto para o paciente. Na verdade, a doença ela não traz tanto sofrimento para o paciente, não. Ela traz mais para quem cuida dele, para os cuidadores, para a família. Nas fases iniciais é um esquecimento, ele esquece um fogão ligado, se perde na rua, repete assuntos, ele tem dificuldade de lembrar uma palavra, tem dificuldade de executar alguma coisa que ele executava antes, que ele fazia. Isso não traz tanto prejuízo, mas à medida que a doença avança, ele começa a perder funcionalidade, ele começa a perder capacidade de ser autônomo, de ser independente, de sozinho gerir a própria vida dele, mesmo em atividades básicas, como tomar banho, como se alimentar sozinho, como ir na rua e não consegue mais, como dirigir, que a gente tem uma grande dificuldade para conseguir tirar os pacientes que tentam se manter na direção. Então, o problema o sofrimento é a progressão da doença. E à medida que a doença progride, vão aparecendo os sintomas comportamentais, de agitação, de agressividade, de inquietação, de bater no cuidador, de não querer tomar o medicamento, não querer se alimentar, de não dormir à noite, de comportamentos bizarros às vezes. Isso até as famílias, houve recentemente uma denúncia de maus tratos ao idoso aqui em Caicó, e as famílias se apavoraram muito com aquelas que tinham um paciente em casa com demência e que aquele paciente não, às vezes descompensava. Então os vizinhos escutavam gritaria e, na verdade, era a doença. Não estou dizendo que era esse caso, não. Estou dizendo assim que as famílias se preocuparam porque fica difícil de você saber se aquele paciente está realmente sendo maltratado ou se realmente é da doença, né? Eles gritam, diz que eles imaginam coisas, diz que está assim, que está assado. Então, o sofrimento maior é esse. Infelizmente, é quando os cuidadores, a família, leva para o profissional. É quando ele está, diria, insuportável dentro de casa. O ideal era levar logo no início, percebeu, até mesmo antes da doença aparecer, porque quando os sintomas aparecem, a doença já está instalada há muito tempo. Quem tem a genética tem que ficar atento. Então, o sofrimento é mais nesses comportamentos. Para o paciente, ele já esqueceu que ele está aqui, ele já não sabe mais quem é quem, então ele teoricamente não sofre tanto.
Para que a gente não crie expectativa, por exemplo, em quanto tempo, mais ou menos, meses ou anos, esse medicamento que foi descoberto agora, que inclusive tem aí a missão de retardar o Alzheimer, ele vai estar disponível para as pessoas? A indústria lá, ela falou que vai regulamentar o próximo ano, vai liberar para comercialização o próximo ano, em 2020. Então, liberando lá nos Estados Unidos é coisa de até o final do ano, talvez, a Anvisa liberar aqui no Brasil. Então, é uma coisa que é para já. Doutor Belísio, por que é que antes de ir aqui para o nosso segundo assunto, tem uma pergunta aqui no nosso WhatsApp. Doutor Belísio, minha mãe tem 62 anos e há mais ou menos um mês vem sentindo dormência nas pontas dos dedos das mãos e as pernas ficam quase sem senti-las, né? E em seguida uma agonia, ela pensa que vai morrer. Aí a Maria, lá do sítio Pedra Branca, aqui em Caicó, ela pergunta, pode ser doença do coração? O que é que o senhor imagina nesse quadro aqui da nossa ouvinte? Ela falou se tinha Alzheimer? Não falou não, se tem só Alzheimer. falou dos sintomas, né? Porque dormência nos dedos das mãos, certo, não senta as pernas, agonia, tem 62. Certo, nem falou que tem diabetes. Não. São sintomas que a gente pode imaginar várias doenças aí, desde doenças na circulação, como dificuldade de circular o sangue nas mãos, nos pés, passando por doença na inervação, como as neuropatias, passando por doenças metabólicas, diabetes pode causar isso, diabetes com muito tempo de evolução pode causar esse tipo de dormência, doença nos ossos, nos nervos, a própria, por exemplo, a chikungunya, ela pode causar esse tipo de sintoma nas pernas, nas mãos, e além de doenças, eu diria, da mente. Transtorno de ansiedade causa muito esse tipo de sintoma de dormência, de agonia nas pernas, nas mãos. Então é uma enormidade de causas. A gente vai, na entrevista, na consulta, vai detectando o que é que pode ser e achando a causa fica mais fácil de tratar. E às vezes são 2, 3, 4 doenças que causam isso. Então, as mais comuns, diabetes, ansiedade, em virtude do momento de artropatia pós-chikungunya, também causa muita parestesia, e outras doenças sistêmicas que não estão ali na localização de onde o paciente sente a dormência, de onde ele sente a agonia. Por que é que o Alzheimer ele está muito ligado ao dia de finados? Porque a gente vê muito no dia de finados campanhas, né, de prevenção ao Alzheimer. Por que é essa ligação? Bom, a demência de Alzheimer, ela é uma demência que tem uma alta prevalência de óbito. Ela leva ao óbito, né? Ela leva à morte dos pacientes. A gente tem algumas pessoas que dizem que o paciente já fica, já começa a morrer mesmo antes de ir ao óbito, de fazer o enterro. Ele começa a perder algumas funções vitais para a vida, né? Embora não perca as emoções, o afeto, isso é o que as pessoas ali, não é uma planta, não é um vegetal. Mas a ligação é porque nessa época as pessoas também recordam muito dos entes queridos, né? Então lembram muito dos entes queridos, e o Alzheimer tem essa questão da memória. Além de ser uma doença de altíssima prevalência na terceira idade, a demência de Alzheimer, ela direta ou indiretamente, que é o que acontece mais, ela é responsável por óbitos. E essas pessoas, geralmente, quando foram a óbito, dia de finados, elas tinham Alzheimer, tinham uma demência, caducava e assim por diante. Mas o dia de finados, Marcos, ele é um momento, assim, a gente que trabalha com envelhecimento, trabalha com um paciente ali na proximidade do final da vida dele, tanto na geriatria como lá na UTI, a gente também trabalha na terapia intensiva, a gente está constantemente lidando com essa proximidade da morte.
Isso amadurece bastante a gente como ser humano. A gente vê relatos de pessoas nos seus últimos dias impressionantes, que a gente observa, fica assim, até emocionado. A gente observa a forma como as famílias cuidam nos últimos dias, a gente observa como não deveria cuidar, aqueles sentimentos de culpa, então o Dia de Finados ele relembra muito essa finitude da vida, né? A gente sabe que vai morrer um dia. E o ser humano é muito egoísta, né? A gente sempre tenta, aliás, a gente sempre não, as famílias menos preparadas, elas tentam manter a todo custo a vida, para manter a sua consciência tranquila e manter aquele ente querido vivo a todo custo. Hoje já tem uma cultura melhor de que uma boa qualidade de morte, uma morte digna, alivia o sofrimento daquela pessoa, e não é a todo custo que a gente vai manter uma pessoa sofrendo com dor, uma pessoa se engasgando, uma pessoa que não consegue comer, uma pessoa que não dorme bem, uma pessoa toda, como eles dizem, entrevada, cheia de contratura, com ferimentos no corpo. Não é a melhor forma da gente evoluir para o óbito. A gente tem que ter uma morte tranquila, sem dor, sem sofrimento. E as pessoas precisam, nesse Dia de Finados, eu acho, que repensar. Não é que você, agora ele está velho, está no final da vida, eu vou abandonar tudo, não. Não, eu vou começar a pensar também numa forma digna de morrer. Será que meu pai, minha mãe, minha avó, meu avô, será que eu estando no lugar deles, eu queria estar me manter vivo dessa forma? Isso merece é vida? Passar por isso, né? Isso é vida? Às vezes lá na UTI a gente sempre, vez por outra, se depara com a família, não, quer que mantenha ele nos aparelhos até o último dia, quer que reanime e tal. Um paciente que já tem, às vezes, um Alzheimer, como a gente falou, há 20 anos, tá numa cama, sofrendo, com dependência total. Aqui chegou a hora, Deus quer levar. Lógico, a gente não vai facilitar, mas a gente pode fazer com que, a gente pode não atrapalhar. A gente, às vezes, toma uma medida, uma intervenção que não vai curar a doença do paciente, mas vai postergar ali um dia a vida dele. Mais um dia para você pode não ser nada, para mim mas é um dia de sofrimento pro paciente. A gente tem que pensar no paciente, se coloca no lugar dele, né? Então, vale, como a gente está falando de finitude, Dia de Finados, foi para pegar essa grande, para refletir o que é o final da vida. Será que a gente quer um fim? E aproveitar para a gente pensar em nós mesmos, né? Será que eu quero chegar no final da minha vida dessa forma e começar a fazer um capital em saúde, começar a se cuidar? Eu até vi uma reportagem, disse que o melhor investimento, a melhor previdência que a gente pode fazer é na atividade física. Eu diria que a segunda é uma alimentação saudável, né? A gente poder comprar o tempo. Não, eu não tenho tempo, então compre seu tempo. Fazer uma atividade física, mantenha uma dieta equilibrada, durma bem, procure menos estresse, procure ter amigos, procure se relacionar bem com a família. Isso sim é qualidade de vida, isso sim é saúde, isso sim vai fazer diferença lá no final da vida. Você vai ter uma reserva, no caso a gente associando com previdência, para poder gastar quando você adoecer, que ficar velho, você vai ter mais reserva para poder se recuperar melhor, não sofrer tanto, não desandar de uma hora para outra. Tem mais pergunta aqui chegando, bom dia. Bom dia, doutor Belísio. Aqui é Rita, do sítio Santa Cruz. Doutor Belísio, eu tenho um esquecimento muito grave. Eu esqueço tudo. Eu pego uma coisa, se eu pegar alguma coisa e guardar, eu não lembro mais. Eu não lembro que alguém me entregou aquilo. Se chegar alguém me perguntar se eu recebi aquela encomenda, eu não lembro. Eu não sei onde é que eu coloquei. A minha filha também tem esse problema muito mais grave do que o meu. A minha filha chega a ponto de colocar o celular dentro da geladeira, vai pegar alguma coisa na geladeira, deixa o celular dentro da geladeira e não sabe aonde é que colocou. O que é que o senhor acha que isso seja? Nós temos um quadro clínico de depressão na família. Isso pode ser devido à depressão ou pode ser um problema de Alzheimer.
E aí, doutor Belício? Olha que pergunta que talvez, se a gente tentasse elaborar, não conseguia. Pra você ver como na prática, quem sente mesmo é quem sabe dizer o que se passa. O esquecimento dela, da filha dela, provavelmente são pessoas independentes, conseguiu ligar, conseguiu falar no rádio, então são pessoas capazes de gerir a própria vida. Então elas não têm perda de funcionalidade. A filha dela deve ser jovem, ela não sei a idade dela, mas aparentemente não tem um quadro de Alzheimer, porque para ter Alzheimer, além da perda na cognição, geralmente na memória, tem que ter alguma perda na capacidade de gerir as atividades do dia a dia. O que acontece nessas faixas etárias mais jovens, que gera esquecimento, são problemas na atenção, são distrações, problema na concentração. As pessoas estão menos atentas, menos concentradas, por distratores inúmeros, né? A gente tem vários distratores hoje, qualquer coisinha tira a atenção da gente, por doenças. Ela falou de depressão, e depressão ela atrapalha principalmente a atenção e a concentração. A pessoa não quer se concentrar numa coisa, ela não consegue porque está com o humor deprimido. A depressão ela afeta diretamente a atenção e a concentração. A ansiedade, o pensamento saltita muito, a pessoa está pensando numa coisa, já está preocupada com outra e assim vai. E aí, a pessoa não estando atenta e concentrada, ela não vai lembrar. Ela vai botar uma coisa na geladeira, não vai saber onde botou, ela vai estacionar o carro num canto, preocupada com a compra e finda não lembrando. Começa a fazer as coisas no automático, sem se concentrar. Nessas faixas etárias mais jovens, o problema está na atenção, na concentração, que na grande maioria das vezes, Marcos, é por transtornos do humor mesmo. Pode ser por várias outras coisas, mas essa atenção e concentração está pelo pensamento acelerado demais, no caso da ansiedade, e não consegue focar, ou pelo pensamento acelerado de menos, na depressão, e não consegue ativar ao ponto de se concentrar, ao ponto de ficar atento. A grande questão aí essas pessoas, elas têm, mesmo não sendo Alzheimer, elas têm um risco maior de ter Alzheimer? Sim. Essas pessoas que têm a queixa de esquecimento, que têm esquecimento, mesmo sem ser Alzheimer, essas pessoas, a evidência científica é que elas evoluem muito mais com Alzheimer, principalmente se elas tiverem Alzheimer na família, se tiver herança genética.